Emocionalmente saudáveis na idade adulta não é algo que se aprende em uma faculdade ou se adquire de uma hora para outra aí de uma experiência particular. Pelo contrário, é um processo aí que se inicia desde o nascimento. Todas aquelas carências de afeto que possamos ter sofrido serão refletidas de alguma forma quando formos adultos. Sobre esse tema eu converso agora com a psicóloga Deise Rosa para a gente saber mais sobre como criar filhos emocionalmente saudáveis. Bom dia, Deise, bem-vinda. Bom dia. Acho que não tem nada mais difícil nessa vida, né, do que filhos, de educá-los num movimento em que eles se adequam às questões sociais, que estejam bem emocionalmente. Mas é um desafio que a gente não pode desistir nunca. Buscar informação. Buscar informação. E é isso que você comentou ali antes. Tem que ser um processo que vem lá da infância. Até porque a infância, ela diz muito sobre como eu serei lá na frente, né? Então, o quanto nós, pais, tios, né, enfim, que estamos ao redor de uma criança, somos responsáveis pela autoestima dessa criança, pela construção de quem ela é, como ela se vê, o que ela espera da vida. Então, como eu estou ensinando eles a isso? Né? E quando a gente fala de autoestima, a nossa cultura ela foi muito minada para isso. Então, por exemplo, se eu falar que eu estou feliz, que eu me gosto, que aquilo que eu faço é competente, que aquilo que eu faço é legal, as pessoas às vezes vão... que nossa, feio que falar metida, de você. Que não sei o que lá. Nanana. Agora, se eu venho falar de coisas ruins, eu não sou boa nisso, nanana, o povo vem até mim, não, imagina, você é ótima, eu tenho ganhos. Que coisa. Eu tenho pessoas ao meu redor. E a criança, ela saca isso desde pequenininha. Né? Nós, quando somos bem pequenos, lá na primeira infância, do 0 até 2 anos, 1 ano e pouquinho, nós temos um processo de egocentrismo. Tudo gira ao meu redor. Então, não importa para um bebê se é 4 horas da manhã, se você está cansada, se você está no meio de uma igreja ou não. Se ele estiver com fome, com sono, com alguma coisa, ele vai se comunicar, ele vai chorar e vai mostrar. Só que essa coisa de olhem para mim, ele vai crescendo e a gente vai minando. Não pode, isso é feio, isso não deve, isso não é legal. E a gente vai, né, encolhendo essa criança no ambiente social dela. E o quanto às vezes a gente precisa mudar um pouco isso. Porque eu cresço sem poder fazer nada, sem ter autonomia para algumas coisas, sem poder dizer aquilo que eu sou competente. Né? E essa é uma pergunta para a gente fazer. Para cada um de nós, que somos até mães e pais que estão nos assistindo, né? O que é que você vê quando você se vê? O que é que eu vejo quando eu me vejo? É uma pessoa ruim, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, blá, blá, blá. Será que eu estou passando isso também para os meus filhos? Então, a gente tende a reproduzir. E a gente é um processo natural. Exatamente. Se a gente olhar para as gerações de hoje, que a gente vê muitos jovens, a geração adulta hoje, com carências emocionais muito grandes. Então, o que a gente fez lá atrás? Então, a gente tem que olhar para essa situação e entender, mudar essa forma de agir para que as crianças de hoje sejam adultos mais saudáveis. Um pai muito exigente, eu adoro dar exemplos aqui para as pessoas tentarem se encaixar lá. Um pai que exige demais. A criança não pode ser 8, ela tem que ser 10. Ela tem que ser sempre o melhor. Como que isso vai refletir na vida adulta, Essa Deise? criança vai ser uma criança insegura, porque ela vai ter a sensação de que ela nunca é competente. Porque se o 8 não basta, é sempre 10. E se o 10... não fez mais que a sua obrigação, o que mais que eu preciso fazer? Então, é sempre pouco o que eu faço. E aí essa criança cresce com essa sensação de que nada daquilo que eu produzo, eu posso ter me matado o dia inteiro fazendo 1 milhão de coisas, sempre falta algo. Porque eu nunca sou competente, eu nunca estou satisfeito. E aí, se eu não estou satisfeito, eu nunca relaxo. Né? Eu nunca consigo entender. Porque, assim, quando a gente fala de autoestima, não significa que você vai estar sempre feliz e sorridente. Não é isso. A autoestima é como eu me vejo. E eu me permito, dentro do meu eu, ter momentos melhores, momentos piores. Sou competente em algumas coisas, não sou tão competente em outras. Saber quais são as minhas habilidades e saber que eu não posso ser bom em tudo. Agora, se eu tenho uma família que me cobra, que nunca valida nada. Né? Nunca, nada está bom. Sempre está faltando alguma coisa. Eu tenho a sensação de que, para tudo, eu tenho que ser competente e é humanamente impossível. A gente não essa conta não fecha. Né? Você ser competente em tudo não fecha.
Mas se eu tenho que estar o tempo inteiro provando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, então eu tenho que estar provando mais, fazendo mais, eu vou estar sempre insatisfeito comigo, porque eu sempre vou me achar incompetente. Pais que validam demais, daí é o excesso de elogio, o excesso de validação. 880, né? Tudo que eu faço é suficiente, eu não preciso melhorar em nada. Não preciso buscar eu não mais preciso nada. buscar mais nada, porque tá sempre bom. E aí, qual é o problema aqui também? Nem tudo que a gente faz é bom. Então, vai ter momentos em que o mundo vai falar assim, não, tu não é tão competente desse jeito. Isso não foi bom que você fez. Como assim? Acabou o mundo daí. Acabou meu mundo. Eu não sei lidar com isso, porque eu fui treinado para o mínimo ser o máximo. Então, eu estou fazendo o meu mínimo, que às vezes é o máximo que eu dou conta de fazer, porque eu também não fui treinada a explorar muita coisa aqui dentro de mim. E aí eu tenho a sensação de que, como assim? As pessoas estão dizendo que eu não sou o melhor do mundo, como eu escutei, né? Então, também o excesso, nesse caso, também é ruim. O abandono, como ele reflete na vida adulta deles? Crianças que não recebem o afeto, né, o cuidado, o carinho que necessitam. Geralmente uma sensação de abandono, de afeto, de atenção. E o afeto não é só o abraçar, né? É o ser visto. Todos nós seres humanos temos uma necessidade de ser olhados, principalmente pelos pais, tá? E ser olhado pelos pais... Saúde. Desculpa. Ser olhado pelos pais pode ser de várias formas. Então, algumas crianças, elas olhem para mim quando eu estou quebrando tudo, bagunçando, brigando, e aí, querendo ou não, eu fico, fulano senta, fulano isso, fulano aquilo, estão olhando para mim. Então, é um jeito de chamar atenção. Já tem filhos que vão ser aqueles que vão ser tudo muito certinho. Ó, mamãe, fiz certo, fiz certo. Também é atenção. Aqueles que vão falar de mais, aqueles que vão falar de menos, aqueles que têm habilidades artísticas. Enfim, cada um de nós acha um jeito de falar. Ei, papi, mami, estou aqui. Depois, essas habilidades que eu vou tendo desenvolvendo, eu vou levando ela para a vida. E acabo fazendo disso meu trabalho, enfim, né? Eu vou levando ela para outros meios sociais. Quando a gente não tem essa questão do como eu vou me aparecer, eu não sou visto, eu sou abandonado, não me olham, eu tento por aqui, não me olham, eu tento por ali, não me olham, eu tento por ali, não me olham, começa a vir um vazio gigante. Como é que a gente tampa vazio? Com vício. Tá? Então, é bem comum, um grau de carência elevadíssimo, eu acabar indo para o processo de tampar esse buraco, seja comprando demais, comendo demais, usando drogas, fumando, bebendo, enfim, achando alguma outra saída para como se fosse desse uma calentada. Entende? Por quê? Porque eu vou buscar algum tipo de prazer para ter aquele prazer que tem uma ferida original aí, muitas vezes. E aquela criança, Deise, que às vezes assume um papel que não é dela. Às vezes o papel da mãe, né? Às vezes o papel do pai, às vezes tem um pai alcoólatra. Ou hoje a gente vê muitas questões de vício, né? Na família. E essa criança fica fazendo o papel de responsável ali por alguém. E ela é uma criança, ela não devia estar fazendo aquilo. Isso reflete também. Reflete, né? A gente vai perdendo etapas. Né? Eu torno um adulto em miniatura, literalmente. Só que quando eu me torno adulto, eu me torno exigente demais. Porque se eu tive que fazer, e fazer bem feito para poder cuidar dos outros, eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo também bem feito. E aí eu nunca... Né? Eu nunca posso brincar. Como é que é a brincadeira do adulto? Eu nunca posso relaxar, eu nunca posso saborear umas férias de verdade, eu nunca posso deitar num sofá num final de semana. Eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo pelo outro, produzindo, fazendo pelo outro e tomando um papel de responsabilidade. E aí, quando eu quero entrar, talvez, numa relação de relaxamento, eu entro em crise existencial e culpa. Né? Não, imagina, eu vou ficar a tarde inteira no sofá? Eu devo ter alguma coisa para fazer. Eu devo ter que buscar alguma coisa, sabe? Eu tenho que ser um cuidador, né? E geralmente acabo fazendo, assim, vejam, mas eu tive que fazer isso, eu não tive outra saída, eu tive que cuidar dos meus irmãos, a vida me levou para isso. Ok, o que eu faço com isso? O que eu faço com o que fizeram de mim, quando eu trago para a consciência, eu posso fazer mudanças. Eu sempre digo, algumas coisas a gente não pode mudar, né? Então, por exemplo, a minha altura é uma coisa que eu não posso mudar, mas o meu peso eu posso. E nas questões emocionais, algumas coisas são como o peso. Difíceis de mudar. Mas, deixa eu pensar aqui.
Né? Deixa eu trazer para a consciência que eu preciso emagrecer. Eu preciso primeiro trazer para a consciência. Nas questões emocionais é parecido. Eu primeiro preciso trazer para a consciência. Olha só, minha vida é assim, foi feito desse jeito, foi o que eles podiam fazer, tá? Então assim, então tudo é culpa do meu pai e da minha mãe. Sai disso. Tá? Porque talvez, muitas vezes eles deram o que eles podiam dar, o que eles conseguiam fazer no momento. E o melhor que eles puderam. Da mesma maneira que eu, como mãe hoje, eu faço o melhor para os meus filhos, mas é o melhor que tem erros. E eles vão olhar, às vezes, para isso lá na frente e vão ver esses erros. E eles vão ter duas escolhas. Ou ficar eternamente no processo de vítima, minha mãe fez isso, ou o que eu faço com isso agora? Então, agora é de minha responsabilidade. Então, a questão da infância tem uma influência gritante na nossa vida? Claro que tem. A palavra-chave é equilíbrio. E é uma palavra tão bonita, mas tão difícil de conseguir. Por quê? Porque para falar em equilíbrio numa questão emocionalmente saudável de um filho, eu tenho que sim elogiar as coisas que ele faz, mas eu também não posso fazer com que ele se sinta o melhor do planeta, porque ele vai ter consequências lá fora. Então, eu tenho que podar as asas de vez em quando, mas não é podar tudo. Isso é o equilíbrio. Então, para algumas coisas, parabéns, é isso mesmo, você é competente nisso, você é muito bom naquilo, enfim. Filho, nisso você não é tão bom, nisso você pode melhorar. Não, eu sou o melhor. Não, você não é o melhor para isso. Então, às vezes, mostrar a realidade para os filhos. Mas se eu falar para o meu filho que ele nem é o melhor, ele vai ficar frustrado. Mas talvez se aquilo for real, essa frustração é necessária. Porque na vida não é tudo um mar de rosa. Então é necessário. Em algum momento ele vai se frustrar. Coisas. Só que antes eu frustrar comigo, que eu posso ainda encher de amor, do que ele ser frustrado depois na porrada lá fora, de outro jeito que vai doer muito mais. Né? Então, por isso que assim, essa cautela na forma de educar, que não é fácil. Né? Eu falo assim, criar filhos é fácil. Educá-los é muito difícil. É muito difícil, porque todo dia você vencendo as suas questões emocionais, os seus vazios, as suas angústias enquanto mãe, enquanto pai, que todos temos, né? E por isso quando eu falo assim, quando a gente para de colocar a culpa no nosso pai e na nossa mãe, a gente para com esse julgamento. E aí a gente cresce como adulto. A gente tem que se deixar saudável para criar filhos saudáveis. Exatamente. Tá, gente? Deise, amei mais uma vez. Vamos passar a rede social. Deise Rosa, _ psicoterapeuta, e também a Clínica Afetos. Também está aí à disposição para vocês. Deise, sempre maravilhosa. Obrigada também pela companhia de vocês de casa. Continuem ligadinho. Fernanda Toigo está chegando aí com o Jornal Tarobá, primeira edição.